Aqui nessa outra imagem está dando até a impressão de um órgão sexual, ele significa isso, símbolo de poder. E aqui em cima você vê o símbolo que a maçonaria muito usa, esse vermelho com esse triângulo, e aqui um símbolo da cruz que a Igreja Católica coloca, mas é um sol. Na realidade não é um crucifixo, está pequenininho aqui, mas dá para você ver que é um sol. Então isso é adoração ao Deus Sol. A suástica, aquele símbolo da suástica, você vê nos livros deles. Esse que está na tua mão. Esse aqui, ó, que está, esse símbolo da suástica, significa o Deus Sol, o Deus Água e o Deus Terra. Então é o mesmo símbolo que significa a maçonaria, ó, esse símbolo da suástica, que na realidade eles dizem que são duas cobras, que a maçonaria chama de orobós, uma comendo a cauda da outra. Você vê esse símbolo muito comum nos símbolos da maçonaria. São duas cobras, orobós, que eles chamam. Uma comendo a serpente, comendo a cauda dela própria. Então isso é a suástica. A gente, até na escola, a gente estuda que o José Bonifácio era maçom e tal, e que a independência do Brasil foi feita pela maçonaria. Isso aí não tem problema. Agora, o senhor estava falando da escravidão. O que a maçonaria teve a ver com a escravidão? Sim, sim. Vamos só um pouquinho do descobrimento do Brasil, para a gente chegar lá, uma introdução aqui. Eu queria que o irmão fotografasse aqui, filmasse aqui para a gente. O descobrimento do Brasil... Nós vamos começar na Bíblia. Caravelas, ó. A Bíblia. As duas bestas de Apocalipse 13. Um é o falso profeta e o outro o anticristo. São dois poderes ocultos, não é? Que dão poder, que Satanás dá poder a eles. Então é a tríade satânica. Então quando você vê uma falsa igreja chegando aqui no Brasil, independente de ser uma igreja cristã ou de qualquer nome, uma igreja paganizada que chegou aqui, um evangelho paganizado. E do outro lado você vê as caravelas com a cruz dos templários, dos maçons, a mesma cruz que Hitler foi usar 400, 500 anos depois. Já estava sendo usando essa maldade de Hitler aqui no Brasil com esses cavaleiros templários. Antes de trazerem os negros aqui para o Brasil, eles já estavam sacrificando os negros lá na África. E pegavam os melhores, os piores, eles matavam, deixavam morrendo de fome, os mais fortes eles botavam no navio, e muitos deles morriam por fome, por doença, até chegar aqui no Brasil. Então os que sobreviviam a isso, chegavam aqui no Brasil para receber mais açoite. E o Brasil não estava sem dono, não. O Brasil era dos índios. Existiam na época 300 mil índios, 300 mil seres humanos que moravam e habitavam aqui. E que viviam pacificamente com a natureza. Então chegaram esses homens, mataram muitos desses índios, escravizaram os índios e assim fizeram com os negros também. Aí a história ensina quem foi que fez a escravidão no Brasil. O que vocês aprenderam? Foram o quê? Os portugueses, não é? Sim. Coitados, os portugueses são só um nome, podia ser brasileiro, alemão, russo. Foram os cavaleiros templários. Irmãos, do último milênio para cá, pastor, eu gosto sempre de contar as guerras, as destruições. Nós falamos do ano 0, quando mataram Jesus. Do ano 400, 300 a 400, foi quando Constantino, o imperador romano, matava os cristãos. Com o nome do governo, ele matava em nome do governo, né? O Império Romano. Aí depois ele se converteu, entrou para a igreja e começou a matar os cristãos em nome da igreja, não é? Então isso aí que veio aqueles 700 anos do... Ele começou a matar os judeus. Pois é, mas que era a igreja de Cristo, que eram os descendentes. Como é que é o nome? Me faltou agora a Inquisição. Então aí já estavam matando em nome da igreja. Então essa história vem, logo depois da Inquisição, surge, já existia por volta de 1500, 1600, que eles chamavam de, o Priorado de Sião. Ele foi criado em o ano de 1090, por aí. E depois, 28 anos depois, ou seja, 1118, esse Priorado de Sião criou outra sociedade secreta chamada Cavaleiros Templários. Esses daqui, ó, desse barco, da Cruz Vermelha do Hitler. Então, essa sociedade francesa, Priorado de Sião, que está citada no livro do Código da Vinci, cria os Cavaleiros Templários, ó.
Aqui eles estão em 1500, mas foram criados em 1118. Como os Cavaleiros Templários ficaram mais ricos do que eles, é uma história longa, dá um programa só sobre os Cavaleiros Templários, que são os antigos maçons, eles criaram o sistema financeiro que existe até hoje, esse sistema escravizador, que continua, o povo continua sendo escravo desses Cavaleiros Templários, esses donos desses banqueiros, né? O dinheiro deles, como nós já explicamos no início, vale 20 vezes mais que o dinheiro do povo hoje. E além da carga tributária, que nós temos a maior carga, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Eu vou mostrar aqui. Por isso lutou Tiradentes, foi um maçom honesto e mataram ele. Porque ele não aceitava aquilo lá dentro. Você está aqui dentro, você tem que obedecer o que a gente manda. Vão aumentar os impostos. Ele falou, então eu prefiro morrer. E morreu como valente. Esse era um homem, sim. Esse foi o único maçom de coragem que eu encontrei. Talvez Martin Luther King também. Martin Luther King era maçom e pensou que iam resgatar a maçonaria, cuidar dos negros. Quando ele viu que eles queriam explorar e matar os negros nos Estados Unidos, ele foi contra. Eu vou mostrar aqui a maçonaria dos negros, mostrando aqui Martin Luther King como um dos maçons, aqui ó, lá do Rio de Janeiro, está aqui embaixo. Eu vou pegar para vocês a maçonaria de negros, o que eu acho um absurdo, né? Essa maçonaria de negros... Aí cita o Martin Luther King, que o Martin Luther King ele lutou pelos negros nos Estados Unidos, pensando que a maçonaria ia dar liberdade aos negros, muito pelo contrário, e o mesmo sistema de Hitler. Não gosta de preto, pobre, mulher e aleijada, as crianças então, vão matar. Como é que ele entrou na maçonaria, se a maçonaria mas aí, pastor, que a nossa advertência é que as pessoas de bem, principalmente os evangélicos que estão nos ouvindo agora em nome de Jesus, Satanás é enganador, é o pai da mentira, não caia na conversa fiada do diabo. Depois que você está lá dentro, você quer sair, você viu o Abimael que esteve aqui, a dificuldade que foi, olha os exemplos das pessoas. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, por que a maçonaria convidaria alguém como Martin Luther King se ela não gosta de preto? Mas é porque ele era um líder, e eles gostam disso, ó. Deixa eu mostrar bem na câmera. Então, se a pessoa tem popularidade... Aí sim, aí o cara fica branquinho, não é? Porque eles não têm caráter, não é? Aí o dinheiro lava, o preto fica branco. Isso tem que ser dito, que isso é uma vergonha. O pastor tem tanta coisa... É verdade. Coisa... Enquanto o senhor está procurando aí, eu vou fazer as perguntas. Uma vez o senhor esteve aqui, ou foi no doutor Abimael, não me lembro, que... acho que foi o senhor mesmo que disse, que o criador da Ku Klux Klan era um maçom. Tá aqui, achei. O senhor tem que falar no microfone. Vocês me deixam nervoso. Eu estou em casa, desculpe. Mas achei o papel. O pastor aqui é muito fácil de trabalhar com ele. Ele sabe conduzir as coisas. A agenda perdida dos maçons negros. Olha aqui, meus irmãos, principalmente o povo evangélico e negro. Nós temos que acabar com essa escravidão que não acabou ainda. Olha aqui o que eles citam. Os homenageados... da exposição, isso foi um pastor lá de Bangu que me entregou. José do Patrocínio, era negro, considerado maçom, André Rebouças, Luiz Gama, Carlos Gomes, Luiz Gonzaga, José de Souza Marques, que foi um evangélico lá da Universidade de Souza Marques, Pixinguinha, Pereira da Rocha, Padre Eugênio Pereira da Rocha, Américo Bispo da Silveira, José Bonifácio Andrade Silva e Noel Coelho Soares. E aqui ele cita ainda maçons negros no mundo. Nelson Mandela, Webb Du Bois, Abi El Kader, Martin Luther King Jr., e vai citando outro, Booker T. Washington, Lionel Hampton. Tá bom. Vai por aí Mas, afora. doutor, então, vem cá. Como é que a maçonaria ia deixar o Mandela na cadeia injustamente décadas? Pastor, aí que tem um pastor, eu não quero citar o nome dele para não causar intriga, não é por medo não, eu falo abertamente tudo, né? Que ele disse, olha, eles fizeram tudo isso, me levaram ao caos, destruíram todo o meu ministério, aí depois chegaram assim, você quer tudo isso de volta? Você entra na maçonaria. Então, por isso que os diplomas dos maçons têm essa expressão horrível em latim, ordo ab chao, a destruição através do caos. Então, eles destroem a vida de uma pessoa, destroem a vida de uma empresa, destroem a vida de uma igreja, de uma denominação, de uma família. Depois está lá no caos e diz, olha, Satanás pode te dar a solução, ele te dá tudo de volta.